remota, né? Então, o tema de hoje é que eu vou retratar bastante no meu módulo de oxigenoterapia em pacientes com home care. Vou fazer uma prévia, né, do que vai ser o módulo. Vamos falar um pouco sobre isso, né, sobre o oxigênio, e a gente vai discutir. Podem fazer perguntas, né, aqui as perguntas que eu puder responder de forma rápida, eu já vou colocando no assunto. E algumas a gente pode deixar para o final, deixar uns 5 a 10 minutos para a gente abrir uma discussão, né? Bem, meu nome é Robson, eu sou fisioterapeuta, sou mestre em ciência da saúde, sou especialista em cardiorrespiratória e em traumato-ortopedia. Tenho 14 anos já na área de ensino, tanto em graduação como pós-graduação. Tenho esse mesmo tempo em terapia intensiva. Trabalho em UTIs Covid aqui, né, da minha cidade. Já desde o início estou trabalhando com Covid, dou aula sobre isso, dou curso sobre Covid, dou aula em algumas pós-graduações do Norte e Nordeste, viajo muito para dar aula, para passar o conhecimento, para ensinar as pessoas, dou aula em graduação durante a semana aqui na minha cidade, tenho um consultório de reabilitação cardiopulmonar, já faço reabilitação cardiopulmonar há 14 anos em pacientes pós-operatórios de cirurgia cardiovascular, eu acompanho as 4 fases, fase 1, 2, 3 e 4, e desde que começou o Covid, eu estou fazendo reabilitação dos pacientes pós-Covid. Trabalho tanto na UTI Covid, tendo manejo ventilatório, né, manejo terapêutico dentro da UTI e da enfermaria, e atendo esse paciente na pós-alta, né, aquele momento em que ele precisa de terapeuta para voltar a realizar sua atividade de vida diária de maneira com o melhor conforto possível, com o menor desconforto, né? E a gente consegue manejar isso. E tem pacientes que a gente está manejando ele em casa, em domicílio, né? Existem parece que são médicos, os médicos acompanham, a gente interage muito com o médico, né, em relação a ter o manejo desses pacientes no domicílio, e muitos desses pacientes não precisam nem ser internados. Claro que eles não foram internados devido à gravidade, né? Não evoluíram para uma forma tão grave. Mas eu já reabilitei pacientes saturando 80%, 85% e manejei ele em casa, né, com orientação médica, prescrevendo medicamento, prescrevendo oxigênio, a gente dando um suporte ventilatório não invasivo, um suporte de oxigênio por torpedo, por concentrador de oxigênio, e a gente consegue ter esse manejo para pelo menos ele pular aquela fase, né, que a gente chama de pular a fogueira, né, entre o 7º e o 10º dia, em que ele pode evoluir para forma grave, e a gente consegue aí manejar e tentar passar esse período que poderia desenvolver forma grave, a gente manejando com ventilação não invasiva, com capacete de helmet, né, no caso com o EPAP e outras maneiras de pressões positivas, e com oxigenoterapia por concentrador, por torpedo, a gente consegue passar essa fase que poderia ser crítica, evitar uma possível intubação e ter um melhor desfecho no tratamento desse doente. Claro que isso não se aplica a todos, o tratamento é individualizado, cada paciente ele tem um tipo de tratamento, essa doença ela não tem um perfil geral, cada paciente manifesta uma deterioração pulmonar, um comprometimento pulmonar de uma forma mais grave ou não, e isso depende muito de cada paciente, né? Então, com relação à oxigenoterapia desses pacientes, é preciso vocês entenderem um pouco, né, de como o paciente que tem COVID, né, com o paciente que ele tem dificuldade de respirar. Como é que isso acontece, né? Existem algumas explicações. Primeiro, a primeira explicação é o seguinte: essa doença ela desenvolve um processo de coagulação e um processo inflamatório em torno do 7º, 8º, 9º dia. Então, esse paciente apresenta uma dificuldade de respirar porque o oxigênio não consegue passar pela barreira alveolo-capilar. Então, esses pacientes que desenvolvem esse processo de coagulação formam microtrombos nos vasos sanguíneos, ao ponto de você ter ventilação alveolar para você não ter uma boa perfusão. Para que você tenha uma boa troca gasosa, para que o oxigênio passe do alvéolo para o sangue, é necessário que você tenha uma boa ventilação e uma boa perfusão. Nos pacientes com COVID, inicialmente você tem uma boa ventilação, tanto que você tem hipoxemia silenciosa, você tem uma boa ventilação, mas tem uma perfusão um pouco precária, né? Uma perfusão não tão eficiente, ao ponto de você oferecer 100% de oxigênio a esse paciente, 50%, frações acima do normal, e esse paciente não responde à altura. A gente respira, por exemplo,
A gente que está em ar ambiente, em ventilação espontânea, ao nível do mar, 21% de oxigênio, né? Pacientes que não conseguem manter uma boa troca gasosa, uma boa hematose, começam a gerar desconforto respiratório. Aí vem os sinais da insuficiência respiratória. O paciente começa a ter batimento de nariz, taquipneia, uso da musculatura acessória, tiragem intercostais, depressão da fúcula external, cianose, né? Então são características clínicas que demonstram que o paciente não está conseguindo manter uma boa troca gasosa, né? Ele precisa de um suporte maior de oxigênio. Então ele procura um ambiente hospitalar porque vai conseguir receber esse oxigênio por forma como catéter nasal, que pode ir até 6 litros, máscara de reservatório, que seja próximo dos 100%, catéter nasal de alto fluxo, ventilação não invasiva, seja pelo BiPAP ou pelo CPAP, capacete de helmet e ventilação mecânica invasiva, que é quando realiza a intubação nesse doente. Então, essa é a necessidade, esse é o motivo do que ele procura um ambiente hospitalar para tratar do seu desconforto respiratório. Ele não conseguir manter uma boa troca a 21%, que é a concentração de oxigênio em ar ambiente. Então, um dos primeiros motivos que a literatura relata e as últimas publicações demonstram é que esse paciente desenvolve um processo de coagulação entre o 7º e o 10º dia. Por isso que o desconforto respiratório inicialmente tem hipoxemia silenciosa, nos primeiros dias de sintomas, mas do 7º ao 10º ele pode desenvolver forma grave se porventura esse paciente desenvolver esse processo de coagulação e processo inflamatório de uma forma mais impactante no pulmão. E isso leva esse paciente a ter desconforto e procurar um ambiente hospitalar. Uma das primeiras explicações é essa, é alterar o processo de coagulação, começa a liberar interleucinas, fator de necrose tumoral, ocorre uma alteração na fibrinólise e essas plaquetas começam a aderir à fibrina e formar coágulos e isso gera redução da perfusão sanguínea a nível alvéolo capilar. Tem um estudo publicado em um paciente isolado em que ele desenvolveu dispneia no 7º dia. No 7º dia ele começou a ter sintomas de tosse, no 8º dia dispneia, no 9º dia foi para um desconforto respiratório mais intenso e no 10º dia estava na unidade de terapia intensiva. Então, quando a gente fala, o paciente você está no 12º dia, você pulou a fogueira. O que é pular a fogueira é isso, é passar dessa fase crítica, né, que a gente tem medo de você desenvolver a forma grave, que é do 7º ao 12º dia. Né? Uma outra possível explicação para isso é aquela questão da perda do reflexo por vasoconstricção por hipóxia. Nós temos um reflexo natural que é, toda vez que existe uma área mal ventilada, o sangue, o fluxo sanguíneo, ele é direcionado para uma área bem ventilada. Isso se chama reflexo de vasoconstricção por hipóxia. A doença, o Covid-19, consegue alterar e o paciente perde esse reflexo. Então, a perfusão sanguínea ela não consegue ser direcionada para alvéolos que estão sendo bem ventilados, e onde, nesse momento, vai melhorar a troca gasosa, que é a difusão, em que vai ter uma boa ventilação e, pelo reflexo de vasoconstricção por hipóxia, uma boa perfusão. E isso favorece uma boa relação VQ. Então, uma segunda explicação é essa perda desse reflexo. Né? Um outro motivo é a alteração da hemoglobina. O Covid-19 ele consegue causar um maior depósito de ferro na célula, causando ferritina. Ele consegue prejudicar a produção do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Então, as células não conseguem vasodilatar para aumentar a perfusão. Ocorre degeneração mitocondrial, apoptose celular e o paciente começa a ter um edema pulmonar intersticial não infeccioso e não inflamatório devido a baixo oxigênio inalado, devido à hipoxemia. Gera edema pulmonar não infeccioso e não inflamatório, só por causa da hipoxemia. Estudos em pessoas que moram em altas altitudes, a cerca de 4.000 metros de altitude, já comprovam que esses pacientes têm hipertensão de artéria pulmonar devido à hipoxemia, devido a viver em ambiente com ar rarefeito, com pobre oferta de oxigênio. Eles passam a ter edema pulmonar não infeccioso e não intersticial. Então, processo de coagulação, processo inflamatório, perda da vasoconstricção reflexa, edema pulmonar não infeccioso e não intersticial. Então, esse paciente tem uma série de fatores que justifica ele ter hipoxemia. E não adianta você oferecer 100% de oxigênio naqueles que desenvolvem a forma grave e esperar uma resposta rápida, porque essa resposta rápida não vem.
né? Então, você oferecer oxigênio nesse paciente, você ver o tempo de resposta dele. Você pode oferecer, por exemplo, você coloca um paciente de cateter nasal a 6 litros, não satura melhor. Parte a massa reservatória 15 litros, que oferece próximo a 100. Aí você tem à sua disposição cateter nasal de alto fluxo, né? Gera uma alto PIP, melhora a expansibilidade pulmonar, pode melhorar a troca gasosa. Ou parte para ventilação não invasiva por interface full face, ou oronasal, ou até mesmo por meio do capacete de Helmut. Então, na minha unidade de terapia intensiva, os pacientes estão se dando bem com o capacete de Helmut. A gente consegue oferecer uma, 2 altas por semana nos pacientes que usam o capacete de Helmut. Eles respondem bem. Então, a gente testa primeiro na ventilação não invasiva. Os pacientes que respondem bem à ventilação não invasiva e não conseguem manter essa boa saturação, essa boa relação PF pós a retirada da VNI, a gente institui o capacete de Helmut para ele e tenta manejar aí durante alguns dias ou algumas semanas para que evite a intubação, né? Até porque artigo recentemente publicado no Lancet já mostra que os pacientes estão morrendo de infecção, sepse, choque séptico, falência múltipla de órgãos, né? Insuficiência renal aguda e não propriamente dita do Covid. Morre do Covid de forma indireta, mas de forma direta devido à infecção, né? Um ponto importante em relação a você entender essa questão da oxigenoterapia é que a passagem do oxigênio pela membrana alveolo-capilar ela pode ser melhorada, favorecida, se você tem alguns conhecimentos fisiológicos. Por exemplo, eu costumo dizer para meus alunos, né, eu dou aula aqui na Faculdade Madre Thaís, que é a faculdade aqui de Ilhéus, né, não sei se vocês conhecem a cidade de Ilhéus, Bahia, eu moro em Itabuna, Bahia, e dou aula na cidade de Ilhéus, né. Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte: a unidade funcional do sistema respiratório é a unidade alveolar, é o sistema alveolo-capilar. Existem patologias que conseguem dificultar a passagem do oxigênio pela membrana alveolo-capilar. Por exemplo, a diabetes mellitus, né? Ela é uma doença que todo mundo costuma pensar e costuma publicar apenas retinopatia, vasculopatia e neuropatia. Eu publiquei alguns artigos durante meu mestrado, até chegar na dissertação, né, no artigo final propriamente dito, mostrando que a pneumopatia diabética é algo que impacta bastante aqueles pacientes com diabetes, principalmente o diabetes mal controlado. O que é que o diabetes faz? Ele causa espessamento da membrana alveolo-capilar. Isso dificulta a passagem dos gases pela membrana alveolo-capilar. Então, nós temos segundo o Boyle-Mariotti, né, a velocidade de propagação de um gás ela é diretamente proporcional à diferença de pressão entre 2 pontos. Então você tem uma quantidade de oxigênio dentro do alvéolo. Em ventilação espontânea, se você tiver 21%, você vai ter uma pressão alveolar em torno de 100 milímetros de mercúrio, ou seja, 99,76 milímetros de mercúrio. E na pressão venosa, 40 milímetros de mercúrio. Então, por diferença de pressão, o oxigênio consegue passar do alvéolo para o sangue, né, obedecendo essa lei de Boyle-Mariotti. E o gás carbônico, sentido inverso. Por quê? A pressão venosa de gás carbônico é 45, 46 e a pressão alveolar é em torno de 40. Então, desta forma, por diferença de pressão, existe a passagem de gás nos 2 sentidos. Agora, se o alvéolo for preenchido totalmente por oxigênio, por 100% de oxigênio, nós temos um problema. O oxigênio, além de salvar vidas e ser a fonte de energia para o metabolismo celular, ele também forma radicais livres, ele causa envelhecimento, ele causa processo inflamatório, intensifica o processo inflamatório em pacientes que usam FO2 100% por muito tempo. E além disso, causa telectasia por absorção, né? Então, se você oferecer 100% de oxigênio ao alvéolo, o sangue ele consegue, em algumas unidades alveolares, principalmente aquelas pouco ventiladas, ele consegue absorver todo o oxigênio que está dentro do alvéolo, né? Então, a gente tem que evitar pacientes acamados por muito tempo. Nós temos que instituir uma avaliação precoce com o intuito de aumentar a ventilação alveolar basal. Artigo publicado ano passado, no The Journal of Medicine, ele mostra que pacientes que ficam em sedestação beira-leito, eles conseguem aumentar a ventilação alveolar, eles conseguem reduzir o nível de volume de gás dentro do alvéolo de forma tão proporcional
que favorece uma melhor troca, né? Então, por exemplo, se você mantém o paciente em sedestação beira-leito, você consegue melhorar o volume residual, gera um alto PIP, recruta algumas unidades alveolares e você evita a telectasia por absorção em pacientes, por exemplo, que tem o FO2 a 100%. Ah, mas FO2 a 100% em paciente entubado e tudo? Sim, paciente entubado, levemente, naquele momento de despertar diário, que esteja interagindo um pouco com você, você consegue colocar ele em beira-leito ou numa prancha ortostática, desde que ele tenha força muscular e desde que esteja no momento correto, né? Um paciente individualizado. Então, oferecer oxigênio a um paciente, a gente oferece para proporcionar uma saturação limite. Existe uma saturação ideal, né? 100% de oxigênio não é a melhor coisa do mundo. Tem pacientes que chegam na UTI e não, eu quero oxigênio. Eu estou reabilitando um paciente em domicílio e ele usa oxigênio para dormir. Ele diz que está com insônia e usa oxigênio. Eu falo, você sabe os efeitos deletérios que o oxigênio pode proporcionar? E comecei a conversar com ele, explicar a fisiologia do oxigênio, os prós e os contras. E eu conseguia convencê-lo a não usar mais o oxigênio como motivo de insônia, para dormir. Usar o oxigênio apenas se tiver uma saturação abaixo de 90 e que leva a uma certa dispneia. Então, o entendimento que os pacientes têm em relação ao oxigênio é que quanto mais, melhor. E a gente tenta mudar isso no dia a dia dos nossos atendimentos, né? Então, essa unidade funcional do novelo capilar, expliquei para vocês uma maneira de você conseguir aumentar a oxigenação sanguínea, que é por diferença de pressão. Se você parar para pensar lá em Fick, né, existe uma lei chamada Lei de Fick, que é a Lei de Difusão dos Gases, que ele fala a velocidade de propagação de um gás pela membrana alveolo-capilar, ou entre dois pontos, é diretamente proporcional à diferença de pressão entre um ambiente e outro, então entre o alvéolo e o sangue. Quanto maior o tamanho do alvéolo, então a gente oferece pressão positiva, PIP. Quanto maior o tamanho do alvéolo, mais oxigênio vai passar para o sangue. Claro que quando você estuda um pouco de recrutamento alveolar, drive pressure, curva de distensão e colapso, você entende que não é a medida de uma forma de uma equação de primeiro grau, uma reta. Aumentou o PIP, aumenta a oxigenação, melhora a troca gasosa. Não é bem assim. Existe um limite, né? Existe uma curva ascendente, é como se fosse uma equação de segundo grau, né? Um U voltado para baixo. Você vai, sobe, à medida que o oxigênio aumenta, a relação PF aumenta, mas chega em um limite que ela começa a cair a relação. Então, nem sempre o aumento da PIP, ela oferece uma melhor troca gasosa, porque você entra num ponto de distensão. Se você parar para analisar no ventilador mecânico a curva de pressão-volume, onde você observa o ponto de flexão inferior e superior da curva de pressão-volume, você vai entender que chega um ponto de PIP que causa tanto distensão alveolar que ele entra na fase de distensão, não gera boas trocas. Então você tem que achar o ponto de recrutamento, a faixa de recrutamento, que fica normalmente 2 centímetros acima do ponto inferior da curva de pressão fluxo, pressão e volume, né? No ponto inferior dessa curva. Então você consegue achar esse ponto, titulando a PIP, para menor drive, para complacência estática e tal, e consegue aumentar. Então quando o Fick fala quanto maior o tamanho do alvéolo, melhor a troca gasosa, aí eu abro esse parêntese que existe um certo limite de PIP para oferecer uma melhor troca gasosa, né? E o outro ponto da lei é quanto menor a distância alvéolo capilar, que isso meio que está interligado com o aumento da PIP. Quando você aumenta a PIP, você diminui a distância alvéolo capilar. Então, esses pacientes que têm COVID, que têm dificuldade de oxigenação, de boas trocas, exige do fisioterapeuta, exige do profissional de saúde uma atualização constante, né? Leitura de artigos publicados semanalmente, né? Principalmente quem está na linha de frente, seguir pessoas, não ídolos. Você não vai adorar aqueles fisioterapeutas que são os bambambam do Instagram, das redes sociais, mas eles, pelo menos, ele direciona o estudo, ele direciona o conhecimento, né? Ele filtra. Eu costumo dizer que quando a gente segue uma pessoa que publica muita informação, né? Que lê bastante, ele meio que poupa o seu trabalho. Você teria aí um dia todo para ler vários artigos na internet, em inglês, espanhol, em francês, e aí você não domina essa língua e encontra um cara desse que é top, que entende tudo isso, lê tudo, filtra e dá para você tudo masticadinho. Ó, use a PIP de tanto, por isso, use esses parâmetros, esse modo ventilatório. Então é muito legal você seguir pessoas, tanto leitura de artigos e pessoas que possam fornecer informações valiosas para que você possa melhorar
o seu manejo ventilatório, o seu manejo terapêutico no seu ambiente de trabalho, né? Então, eu não costumo dizer que aqueles terapeutas que costumam tratar baseado em achismo, eu acho que é assim, eu vi um professor dizendo que era assim, eu acho que ele não é por aí que você tem que seguir a sua vida profissional. Se você vai fazer algo com o paciente, esse algo envolve a vida daquele doente, é necessário que você tenha embasamento científico, um embasamento sólido e embasamento também discutido com sua equipe multidisciplinar. Não é porque um paciente está em home care que ele não existe uma equipe multidisciplinar. Existe uma equipe multidisciplinar que acompanha o paciente tanto em ambiente hospitalar como no ambiente de home care. Você vai ter um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, um médico. Claro que não vai estar todo mundo como no UTI na casa da pessoa acompanhando aquilo, mas o paciente é assistido, principalmente agora com esse boom da aula remota, das coisas online. Hoje tudo é online, a gente consegue fazer atendimento, né, por meio do celular, por meio do notebook, né, por áudio, chamada de vídeo, e você consegue avaliar um paciente, prescrever, tratar e oferecer o melhor manejo terapêutico, a melhor conduta para aquele doente, né? Então, a pós-graduação com ênfase em home care vem nesse sentido, mostrar para vocês que existe muito mais a ser aprendido e muito mais ainda a ser discutido, né? Basta você seguir, né, correr atrás nesse sentido aí. Um ponto importante em relação à oxigenação desses doentes é que você tem que estar alinhado com a equipe multidisciplinar, né? Então, eu quando atendo meus pacientes, eu converso bastante com o médico, né, que orienta, porque ele só é assistido em casa porque existe um profissional médico que vai prescrever os medicamentos que é necessário utilizar em casa, vai conduzir aquele paciente, vai dar tipo um respaldo do que pode acontecer, né? Você não pode manejar um paciente, às vezes, que eu falo nessa fase grave, nessa fase que ele está saturando baixo, na fase que ele quer ir para o hospital porque está saturando 85%, né, como já aconteceu com alguns pacientes meus, e você manejar ele sozinho, acho que é meio complicado. É chamar a responsabilidade muito para você, né, e isso envolve a vida de outra pessoa, né, de um terceiro. Inclusive, tem pacientes que perguntam no home care, e aí, Dr. Robson, você acha que eu levo minha mãe para o hospital? Você acha que eu levo para o PA, levo para emergência? Será que eu vou entubar lá? Ou deixo ele em casa e falo, olha, eu não posso dizer para você qual é a melhor conduta a ser tomada nesse momento. Se é deixar em casa ou levar para o hospital. Porque as duas condutas podem ter um desfecho não favorável. Pode ter um desfecho que não seja o que você espera. Mas se fosse o meu pai, a minha mãe, eu faria assim, 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 né? Então eu estabeleço bastante esse ponto crítico, porque é algo crucial, gente, quando envolve a vida de um doente. Principalmente quando você assiste ele em casa. Qualquer conduta errada, tá saturando 80, não leva não, essa noite vai ficar tranquilo. E aí o paciente, às vezes, sei lá, é humilde, não tem carro, não tem telefone, às vezes não consegue entrar em contato com a emergência, ele sente um desconforto na madrugada e vai a óbito por hipoxemia. Não tem condição de ter um torpedo, então não tem como a gente manejar um doente se ele não tem condições de manter alguns recursos. Por exemplo, é caro tratar um paciente em casa, principalmente se for tudo particular. Quando envolve plano, como alguns pacientes estão tendo alta aí do Covid, indo para casa, hoje inclusive eu saí do plantão, né, às 7, e às 6h30 deu alta a um paciente que ficou uns 30 dias no capacete de helmet. Mais no capacete do que fora, muito tempo. Mas ele tinha uma estabilidade emocional tão grande que isso cativou a gente. O que é que faz o paciente muitas vezes falhar? Não fala o que é, isso não é uma realidade universal, né? Alguns pacientes falham por eles ter claustrofobia, por ser agoniado, ser nervoso, ser agitado, ele não consegue ficar muito tempo no capacete de helmet. E a gente deu outra para esse paciente, ele ficou quase 30 dias, gente, com capacete de helmet, com sonda, tranquilo, centrado. Pense num paciente centrado, tranquilo, conversava com ele, não, tá tudo bem e tal. E aí a gente conseguiu dar alta para ele hoje, né, sem oxigênio, saturando bem, relação PF acima de 300, uma vitória que nós conseguimos, e ele vai ser assistido por uma empresa de home care, né? Existe uma empresa aqui na minha cidade que assiste esse paciente, vai médico, terapeuta, enfermeiro, consegue tratar esse paciente em casa. Então, ele é assistido por uma equipe multidisciplinar. Agora, você decidir naquele momento em que o paciente não tem condições, aí isso, beleza, o paciente tem plano, né? Voltando ao assunto. Mas se o paciente não tiver condições, for humilde, for pobre, né, depende do SUS. Hoje você manter um paciente em casa
saturando 85%, abaixo de 90%, limítrofe. Não chega a ser um desconforto respiratório de morrer, mas de falta de ar que eu falo, mas é um desconforto que limita ele a ficar em cima da cama, mas você precisa alugar um concentrador de oxigênio. Tem muitos concentradores que vai de 5 a 10 litros, ou de 0 a 5 litros. Você precisa alugar torpedo. Você precisa pagar as consultas teleatendimento, né, por chamada de vídeo aos médicos. Você precisa ter um fisioterapeuta, alguém, ou um médico, terapeuta indo lá de forma diária, atender, fazer a reabilitação, ter um manejo, ter um olhar mais clínico, para olhar para você e dizer, olha, não dá mais para tratar você em casa, você tem que ir para o hospital, ou não está indo bem, está saturando no limite. Então, é caro isso, e o pobre, a pessoa humilde, não consegue ter esse manejo, né? E existe aquele programa Melhor em Casa, do SUS, que consegue manejar esses doentes, mas não sei se está tão desenvolvido em todas as cidades do Brasil que consegue ter esse atendimento de forma tão perfeita que deveria ser no home care, né? Quando a gente pensa em oxigênio, gente, o paciente inicialmente com Covid-19, ele tem uma hipoxemia silenciosa. É aquele paciente que satura menos que 90, ou 90 no limite. E essa saturação muitas vezes não gera muito desconforto respiratório. Por quê? Quem é que estimula seu centro respiratório para que você consiga influenciar o centro respiratório, o bulbo e a ponte, e assim gerar taquipneia? É o CO2. O CO2 é o principal gás responsável pelo manejo ventilatório, né? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui um slide. Deixa eu posicionar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Deixa eu ver se é isso aqui. Não. Achei. Aqui, ó. Pra vocês entenderem aqui, ó. Por que o CO2 ele influencia bastante na dispneia do paciente, na taquipneia? O gás carbônico, ele é um gás que ele viaja no sangue na forma de íon bicarbonato. Ele se combina com a água, forma um ácido carbônico e eles formam dois íons importantes, que é o H+, e HCl3-. Então, quando existe, por exemplo, um incremento da PaCO2, em que aumenta a concentração de gás carbônico no sangue, o sangue fica ácido. Essa acidez estimula principalmente o quimorreceptor central do sistema nervoso, que é o bulbo e a ponte, que é essa outra imagem aqui, ó, o bulbo e a ponte. Então, o CO2, como vocês estão vendo na imagem, ele consegue passar pela barreira hematoencefálica. Ele passa na forma de gás, não na forma de íon. Mas quando chega dentro do líquido, como vocês estão vendo na imagem, ele consegue fazer a reação de novo, CO2 mais água, e se transformar em H+. Esse H+ estimula o bulbo e a ponte, né? Então, toda vez que você tiver um CO2 alto no sangue, uma acidose respiratória, vai existir a taquipneia, porque o estímulo no bulbo e na ponte é de forma intensa, devido à quantidade de H+, devido à acidose gerada pelo organismo. Só que nos pacientes com Covid-19, né, ou qualquer paciente que inicialmente ele gera uma hipoxemia, a hipoxemia gera uma resposta em que leva o paciente a reduzir o CO2 no sangue, que é chamada taquipneia. O paciente hipoxêmico, inicialmente, hipoxemia aguda, ele vai ter um aumento da frequência respiratória. E esse aumento da frequência respiratória, ele vai gerar redução do CO2. Então, a hipoxemia inicial é silenciosa pelo fato de que o CO2 está baixo, devido à taquipneia gerada pela hipoxemia, sendo que o CO2 é o grande influenciador no bulbo e na ponte para gerar aumento da frequência respiratória. Então não gera tanto desconforto, não existe carga elástica a ser vencida no início, não existe tanta resistência a ser vencida. Então por isso que no início a hipoxemia é silenciosa. Mas à medida que o paciente continua naquele desconforto, naquela hipoxemia, aí o paciente começa a usar a musculatura acessória, né, a taquipneia. Essa musculatura acessória cansa, o paciente começa a reter CO2 e ele começa a desenvolver agora a acidose respiratória. E se ele estiver realizando fermentação, respiração anaeróbica, ele tem acidose mista, porque a produção do ácido fixo, nós chamamos que é o H+, ele acontece tanto pela respiração normal, pelo consumo de O2, que é a equação da respiração, oxigênio mais glicose é igual a CO2 e água, então isso gera acidose respiratória,
E pela formação do ácido fixo, que pode ser pelo ácido pirúvico gerado pelo processo de fermentação, que é o ácido lático, né? Então esses dois mecanismos começam a gerar atividade. Nesse momento, começa a gerar uma dispneia mais intensa, um desconforto mais acentuado, né? Só que a gente não quer perder a reserva do paciente, a gente não quer que o paciente chegue nesse momento de desconforto respiratório, de grande perda, que ele mostra que ele perdeu toda a reserva dele quando ele entra em falência musculatura respiratória, e você entubar um paciente nesse momento é muito ruim, né? Então, o manejo do paciente que não foi para o hospital, foi manejado no domicílio, tem que ser de uma forma muito cautelosa, né? Gasometrias precisam ser feitas, normalmente o laboratório manda um técnico do laboratório na casa do doente, colhe o sangue, faz a gasometria para você ter uma noção do que está acontecendo. Se essa gasometria não pode ser feita de forma diária, ou de forma uma vez a cada 2 dias, enfim, ou seria interessante de forma diária para saber como é que está indo o manejo, ou a cada 2 dias, você pode se guiar pela curva de dissociação da hemoglobina. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. A curva de dissociação da hemoglobina é a curva que mostra para quanto de saturação corresponde a pressão arterial de oxigênio, né? Eu tenho ela aqui, cadê? Deixa eu ver, achei. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês de novo aqui. Olha aqui, ó, curva de dissociação da hemoglobina. O que é que essa curva mostra para a gente? Ela mostra que no eixo Y está a saturação e no eixo X está a PaO2. É uma relação entre saturação e PaO2. Quando o paciente satura 100%, a gente não imagina o quanto de PaO2 tem no sangue. Quando é 100%, ele pode ter um PaO2 de acordo com a idade. Você pode usar aquela fórmula da PaO2 da idade. Idade vezes 0,43 menos 109 e tal. Existem várias, mas eu utilizo essa. Ou ele pode estar com a PaO2 de 100, 200, 300, 400, 500. Ele pode estar em hiperóxia. Então, saturar 100% não é legal. Então, você chegou no leito, chegou em casa, para atender um home care. E o paciente está saturando 100%, já sabe que vai reduzir o O2 dele. O O2, né, ideal é entre 92 a 95. Se for COVID, se for um paciente normal, de 95 a 97, está ótimo. Agora, paciente com COVID, respeita uma saturação de 92, 93, 94, está ótimo para ele. Se você chegar lá e ele estiver saturando 80%, se você for aqui na regrinha, ó, você pega 80, chega até a curva, né, e desce. Quando você desce, vai dar uma saturação, uma PaO2 de 60. Então, saturar 90 não é igual você tirar 9 na prova, você acertar 90% da prova. Na curva de dissociação da oxamoglobina, saturar 90% corresponde a hipoxemia. O paciente está com PaO2 em torno de 60. Então, qualquer valor abaixo de 90 já é gritante, é algo que você se preocupar, você tem que oferecer oxigênio a ele, seja pelo um concentrador de oxigênio, seja pelo um torpedo de oxigênio, pelo um BiPAP ou CPAP, enfim. Então, normalmente, esses pacientes são assistidos por uma empresa, né, que oferece tudo, ou pelo menos pela própria família, que compra tudo e deixa lá à disposição da equipe atender, né? Então, o oxigênio ele tem que ter um manejo bem adequado em relação a esse sentido. Você pode se guiar pela saturação. Lembre também, né, em relação a aquilo que pode interferir na saturação. Por exemplo, o esmalte na unha interfere na saturação do doente. Paciente com extremidades frias vai saturar baixo. O paciente que está anêmico, com hemoglobina baixa, hemácia baixa, ele vai saturar menos. Então, como é que você quer oferecer 100% a um paciente que está anêmico, que tem anemia falciforme, que está com hemoglobina baixa? Então, você não vai conseguir fazer ele saturar bem, porque não vai ter o transporte, que é a hemoglobina, aquela molécula que consegue carregar as moléculas de oxigênio, né? A célula não está em quantidade suficiente. Então, não adianta você oferecer 100% que o paciente não vai melhorar. Então, ao observar que um paciente está saturando baixo, é necessário você ter um olhar clínico e crítico para todo o contexto que o paciente se envolve, né? Então, em relação ao domicílio, é ver se ele está com extremidades frias, é ver se o paciente está hipotenso, é ver se o paciente está com anemia, é ver se o paciente está se alimentando bem, porque muitas vezes durante a doença eles ficam muito prostrados, se alimentam muito pouco. E normalmente esses pacientes que ficam um pouco mais graves, apesar da nova variante estar mudando, está atingindo mais jovens e até crianças, né? Mas esses pacientes mais idosos, que já têm um certo
uma certa depressão de proteína, já são magros, tem uma deficiência óssea, proteica, nutricional, enfim. Esses pacientes sentem um pouco mais a deficiência do ferro e tal. Então é necessário vocês avaliarem todo esse contexto para você não ficar naquela dúvida quando oferecer oxigênio ao doente ele não melhora e falar, rapaz, isso aqui não está melhorando. Você não conseguiu interpretar todo o contexto em que ele se encontra, né? Quando a gente está na UTI, né, na ventilação mecânica, no paciente está, por exemplo, o paciente está usando droga vasoativa, nora, vasopressina, adrenalina, devido à gravidade, os pacientes têm vasoconstricção periférica. Então, como é que você quer que um paciente sature bem com oxímetro de dedo? Você está usando drogas vasoativas que limitam a perfusão sanguínea periférica. O paciente vai saturar baixo mesmo. É melhor você se guiar por uma gasometria que ele vai ser colhida de um sangue arterial de uma artéria mais central, né? Então, os pacientes que desenvolvem COVID, qual é a sequência, né? Eu acho que todo mundo já aprendeu essa sequência. COVID, sei lá, tenta VNI, tenta oxigenoterapia, cateter nasal de alto fluxo, capacete de Helmut e tal. Não conseguiu, não respondeu a esses dispositivos, intubação. Intubou, muitos pacientes desenvolvendo infecção. A infecção causa sepse, da sepse choque séptico. Quando faz choque séptico, começa a usar droga vasoativa, que é noradrenalina, adrenalina, vasopressina, dobutamina. Esse paciente faz insuficiência renal aguda, começa a fazer diálise, começa pela diálise convencional, depois entra na prisma, que é a contínua. Esses pacientes fazem vasoconstricção periférica devido à droga vasoativa e aí faz má perfusão. Essa má perfusão começa a aumentar o lactato. Aí você começa a ver na gasometria o paciente com lactato alto, que é um indicador de má perfusão periférica. Aí o médico entra com dobutamina, que é uma droga cronotrópica para melhorar a perfusão sanguínea desse paciente. E chega um momento que ele melhora do COVID, mas tem infecções. Não é culpa da equipe, da UTI, enfim. O paciente tem muita porta de entrada. Ele tem que estar entubado, sonda nasogástrica, sonda vesical, acesso venoso central, PAM, PVC. Ou seja, o número de portas de entrada que facilita o micro-organismo entrar no organismo aumentou. E isso pode acontecer do micro-organismo entrar e causar infecção, né? Então, as consequências da intubação, né? Tobin publicou um artigo muito interessante em junho do ano passado, que ele fala o seguinte: o que adianta vocês se guiarem por artigos de revisão de literatura baseado em outros revisões, ou seja, até junho do ano passado não tinha tanto artigo publicado sobre estudo em COVID, estudo randomizado, com trial, estudos com ensaio clínico, grupo controle e tal, para você dizer se o COVID trata assim. Então a gente estava se baseando em doenças anteriores, como MERS-CoV, SARS-CoV, a do Oriente Médio, como H1N1 e tal. Aí esse Tobin, ele chega e quebra a perna de um bocado de gente. Ele fala, como é que vocês vão se guiar por artigos dessa magnitude, que não são estudos randomizados e tal, baseados em outros anteriores, se existe milhões de artigos publicados sobre as consequências da intubação? Como é difícil tirar um paciente da sepse, do choque séptico, como é difícil driblar a sepse. Muitos pacientes não conseguem sair de 2 ou 3 sepses e infecções. Então, você acha que é melhor manejar ele de alguma outra forma, que não seja o tubo, para tentar pular aquela fogueira, né, entre aspas, e a gente consiga manejar, ter um melhor desfecho terapêutico desse doente? Né? Então, um artigo muito interessante que ele trouxe em relação às consequências da intubação. Né? Outro ponto importante em relação à oxigenoterapia é em relação à saturação venosa, gente. A saturação venosa, ela indica para a gente, se tiver abaixo de 70, uma má perfusão periférica. Então, assim como você tem lactato indicando má perfusão periférica, você tem a saturação venosa de oxigênio que indica abaixo de 70, má perfusão periférica. Por que o lactato indica essa má perfusão? Toda célula para obter energia, ela precisa do oxigênio. Ela produz 38 moléculas de ATP quando realiza a respiração. A mitocôndria faz isso. Só que, na ausência do oxigênio, as células não querem morrer de graça. Elas desenvolvem um segundo mecanismo, que é a fermentação, ou também chamada respiração anaeróbica, em que ela obtém energia, apenas 2 ou 4 moléculas de ATP, na ausência do oxigênio. Só que o produto é ácido lático.
que se transforma, ou ácido pirúvico, que se transforma em ácido lático. Então, toda vez que o lactato aumenta, indica má perfusão periférica, ou seja, o VO2 do paciente está baixo, o oxigênio não consegue chegar na periferia e ser absorvido pelas células, né? E isso gera hipoxemia. Então, a saturação venosa baixa também, abaixo de 70, indica má perfusão periférica, né? Então, esse manejo do oxigênio no paciente com Covid-19 exige de você um conhecimento muito bom em fisiologia, porque você vai encontrar pacientes que vão estar com FO2 alta, com PIPs altas, e você não vai conseguir, e ele vai vir com um gaso ruim, uma relação PF abaixo de 300, um oxigênio abaixo do valor da idade, sei lá, abaixo de 60, e você muitas vezes não vai saber o que fazer. O que é que eu faço? Você aprende na faculdade, o físico que fica no basicão, ele aprende na faculdade que trata hipoxemia como? Aumentando FO2 e aumentando PIP. Só que hoje em dia o Covid, você pega esse físio basicão, bota nessa UTI e ele vai encontrar pacientes com PIP de 15 e com FO2 de 100%. E aí, o que é que ele vai fazer? Tem muito fisioterapeuta hoje dizendo que é terapeuta intensivista e ele simplesmente chega no leito, né, e anota os parâmetros do ventilador, olha uma gasozinha, faz umas formulazinhas da gaso, vai lá, baixa FO2, aumenta a frequência respiratória, anota as drogas que o paciente está usando, aspira, aí mexe no braço, mexe na perna e tal, e diz que é terapeuta intensivista. Às vezes tem um paciente gravíssimo, instável, sem prognóstico, ele está lá fazendo imobilização da falange distal. Eu chamo aqueles físios de cotovelo, né? Mexendo no cotovelo, um paciente sedadão, né? Que aí já é uma outra discussão sobre mobilização em pacientes totalmente sedados, né? De forma passiva, se é benéfico ou não. Mas enfim, eu acho que o fisioterapeuta intensivista vai muito mais do que isso, né? Muito mais do que esse físio basicão que eu comentei com vocês. É um fisioterapeuta que tem que entender um pouquinho sobre tudo na UTI. Um pouco de cardio, um pouco de pneuma, de neuro, traumato, conhecer muito a fisiologia, né? Saber o que procura. Muitas vezes você vai avaliar um paciente, tem muito físio que pega a evolução do médico, copia e cola. Então, será que se ele fizer essa avaliação do doente, ele ia descobrir a doença que o paciente tem? De diagnóstico clínico médico é diferente de diagnóstico cinético funcional, diagnóstico terapêutico. A gente não dá diagnóstico clínico médico, a gente dá diagnóstico cinético funcional, diagnóstico fisioterapêutico. É diferente, né? Então, será que se não existisse lá no computador um programinha onde ele vai ler a evolução do médico, será que eu conseguia avaliar aquele doente, fazer uma boa anamnese? Se eu tenho ideia, 80% do diagnóstico de uma patologia, ela corresponde a uma boa anamnese. Quando você chega no domicílio de um paciente e você faz uma avaliação, eu acho que você vai usar mais da sua mente do que dentro de um ambiente que você pode ler a evolução do médico. Lá no domicílio você não vai ter evolução médica, evolução do enfermeiro, né? Vai ter você e o paciente. E você vai avaliar aquele doente com os conhecimentos que você adquiriu durante os seus estudos, suas pós, mestrado, doutorados, etc. Então lá você vai, para você conseguir dar o diagnóstico da doença que ele tem, 80% do diagnóstico corresponde aos seus conhecimentos sobre a anamnese, às suas perguntas e respostas que o paciente oferece para você filtrar e chegar a um bom diagnóstico. 15% corresponde ao exame físico e apenas 5% ao exame complementar. Então, a maior arma que você tem para dar o diagnóstico de alguma patologia do doente é você ter um bom conhecimento fisiológico e um bom conhecimento das doenças, daquilo que você se especializou, daquilo que você trabalha para levar o sustento da sua família, da sua casa, da sua profissão, né? Eu acho que é inadmissível você ser um fisioterapeuta de terapia intensiva, um fisioterapeuta de home care, de atendimento domiciliar, se você não consegue dar diagnóstico nem entender as patologias que você trabalha, que você estuda, né? Então, muito cuidado nesse ponto, né? Então, deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui, né? Vocês podem começar a fazer perguntas, está chegando no final da live, né? E eu vou começar aqui já um papo de finalização, né? Vou comentar sobre algumas coisas. Estou passando aqui para ver se tem alguma pergunta. Não tem, né? Então, isso aqui é só uma prévia, gente, do que vai ser a pós-graduação em home care. A gente tem que mudar aquele pensamento dos profissionais de saúde, seja médico, físico, enfermeiro e fisioterapeuta em home care.
A gente percebe que quando a gente fala com um fisioterapeuta de UTI, ele é um pouco mais valorizado, ele é assim, tipo assim, ele é um pouco mais bem visto, mesmo que ele não saiba nada, que seja aquele fisioterapeuta do basicão, mas quando fala o trabalho na UTI, parece que ele enche o peito assim, né? Fala, esse cara deve saber muita coisa, trabalho na UTI não é possível, né? Mas às vezes não sabe, às vezes é um fisioterapeuta basicão. Agora, quando fala fisioterapeuta de home care, a galera pensa que é só o cara da massagem, de alongamento, de botar para correr, para andar e tal. E a gente é muito mais do que isso, né? Você reabilitar um paciente pós-Covid, um paciente pós-cirurgia cardiovascular em casa, ou no seu consultório, ou na clínica, né? Ele requer que você tenha muito estudo em relação a isso, você oferecer a carga necessária, no tempo correto, no peso correto para aquele doente, né? Nos pacientes com Covid, você ofereceu oxigênio na medida do possível, né? E sem podar o paciente, não. É 2 litros, é 2 litros, só aumenta se saturar abaixo de 90. Não usa, não tem necessidade, o oxigênio é veneno, né? Então, eu atendi um casal de pacientes, né? Eles tiveram alta semana passada, passaram 2 meses comigo. E a mulher ela não usava muito oxigênio, mas como tinha 2 torpedos em casa e o marido no outro quarto usava o O2, ela usava só para dormir. Eu falo, qual o motivo de usar? Você ontem estava saturando 98, sem oxigênio. E à noite você está usando por quê? Ah, eu estou usando porque melhora umas loucuras que eles falam. O nariz estava entupido e aí eu coloquei oxigênio e melhorou. Eu tenho dificuldade de dormir, às vezes eu coloco melhor. Então a gente começa a cortar e mostrar, olha, não é bem assim. A primeira frase que eu uso para os pacientes home care, oxigênio é veneno. Quanto menos tempo você passar no O2, melhor para a sua saúde. A gente vai usar o oxigênio só o necessário. Saturou acima de 92, 93, a gente não usa oxigênio. A gente vai manejando exercício, reabilitação cardiopulmonar, fazendo atividade física, né? Bicicleta, esteira, se tiver na casa do paciente, ótimo. Se não, exercícios funcionais, leva todos aqueles utensílios, né? Pezinhos, né? Os cones para você pontuar e botar o paciente para correr, subir e descer a escada, enfim. Muito exercício aeróbico melhora isso. Eu tenho usado também muito Power Breath nesses pacientes. Eu tenho um paciente que usa um Power Breath, numa sessão, ele sai de uma saturação de 94 e finaliza com 98. Pode ser coincidência? Sim. Mas o Power Breath que eu estou utilizando nos pacientes durante os exercícios, durante 60 minutos de atendimento, eles têm melhorado a capacidade cardiorrespiratória. Apesar de fortalecer só a musculatura respiratória, principalmente a inspiratória, eles melhoram muito essa capacidade cardiopulmonar e começa a saturar melhor, né? Então, comece a pesquisar o que é necessário para melhorar a capacidade cardiorrespiratória do seu doente, né? O fato de você oferecer oxigênio aos doentes, a gente não pode prescrever, quem prescreve é um médico, mas quem maneja esse oxigênio é a gente, né? Tanto na UTI como na enfermaria, na emergência ou até no domicílio. Você tem que ter o ponto certo de até que ponto você vai com oxigênio. Você tem que ter um olhar muito clínico do doente, se ele está piorando ou não. Então, aquele fisioterapeuta de terapia intensiva, ele vai atender um paciente home care de uma forma diferenciada, porque ele está acostumado a ver os pacientes graves, cianóticos, hipoxêmicos, em que momento vai entubar, fazer VNI. Então, quando você pega esse profissional dessa vivência e leva para o home care, para ele atender esses pacientes, para manejar esse paciente em casa, né, para tratar o Covid dele em casa, você todo paramentado, claro, aquele da terapia intensiva vai ter um olhar clínico melhor, porque quando ele vê que o paciente não está respondendo a VNI, não está respondendo se é PAP, é o BIPAP, ou é PAP, até o Helmut tem paciente utilizando no domicílio, nem respondendo ao oxigênio, você tem o feeling, você tem o manejo, você tem anos de UTI, você fala, ó, esse paciente vai ser entubado, a gente tem que levar para o hospital. Então, quem tem esse olhar clínico é quem tem experiência, que trabalha no hospital, que consegue ter um manejo melhor, né? Deixa eu olhar aqui essas perguntinhas aqui. Bueno, paciente pós-intubação por Covid grave com empiema, acabou de retirar o dreno, teria alguma contraindicação para manobra? Não sei se você quer dizer que é manobra de recrutamento alveolar. No paciente com Covid, a gente faz mini recrutamento alveolar. Eu vou no máximo uma PIP de 20 a 25 nesses pacientes, né? E eu só recruto eles pós-dreno, né? Se você tivesse um derrame pleural, uma empiema, né? Um piotórax,
e não tivesse sido drenado, eu só faço VNI avaliando o custo-benefício, a indicação é relativa. Eu só reexpando se ele tiver com muita dispneia, saturando muito mal. Mas eu espero o médico passar o dreno de tórax para não causar alteração hemodinâmica, né? E faço a VNI pós dreno de tórax, né? E aí boto uma estratégia de 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora de noite. E aquele momento que ele passar 24 horas sem drenar nada de pus e parar de oscilar, o médico retira o dreno e eu faço uma VNI mais um dia após retirada de dreno. No primeiro dia após tirada. No segundo dia eu avalio raio-x e avalio gasometria. Gasometria acima de 300 de relação. E raio-x tranquilo, sem derrame, sem nada, a gente não precisa mais fazer VNI esse doente, não precisa fazer essa manobra de recrutamento. Se for o recrutamento que você está comentando, né? O Power Brief é bom demais, também estou tendo muito resultado, Melissa, com o Power Brief. É uma boa ferramenta que nós temos, né? Eu também sou aquele contra o uso do Respiron, viu? O Respiron e o Voldyne, não porque não presta, é porque não tem evidência científica, né? O mesmo faz uso de O2 e tem muito medo de fazer pausas. Como proceder? O2 a 1 litro. Essas pausas que você quer dizer é pausa inspiratória? Está usando O2 a 1 litro. Fazer pausa sem o oxigênio, é isso? Aí vai da sua conversa com ele. Aí você vai ter que tirar um dia de você passar mais de 1 hora com ele lá, né, do seu atendimento. Passa 1 ou 2 horas, vai perder também. Sei lá, às vezes você quer atender um paciente só durante 1 hora, porque de 8 às 9 você tem um paciente, de 9 às 10 tem outro. Às vezes você tem que cancelar o outro e se doar nesse paciente para ter esse ganho aí. É nesse momento em que a gente perde e ganha. A gente perde atendimento, porque a gente só cobra um atendimento, né? Mas perde 1 ou 2 ou 3, mas ganha no sentido de tirar o paciente do oxigênio. Então, isso é a nossa vitória, né? Nem sei. Então eu fico um pouco mais, tiro O2, fico um pouco na casa dele conversando, vejo em que momento ele vai desaturar, fico 1, 2 horas com ele. E se por acaso eu tiver que sair, eu vou atender algum paciente próximo, fico no telefone, no zap, alguém ligando, e aí como é que tá e tal, porque eu posso voltar rápido e dar algum socorro se for necessário. Você deixa o Power Brief com o paciente para ele fazer mais vezes. Cada paciente compra o seu Power Brief. Eu estou atendendo uma classe de pacientes que consegue pagar por isso, então eu indico cada um comprar o seu e eles já vão usar esse aparelho. Eu indico ele para um educador físico depois ou para um fisioterapeuta que faz funcional para continuar utilizando o Power Brief, né? Eu vou salvar a live. Ele já retirou o dreno, está em casa, raio-x ótimo, estacionou no O2, pausas sem O2. Então, é o que eu acabei de comentar. Essas pausas do O2 vai necessitar da sua presença para ele ter confiança, né? Isso aí muitas vezes é falta de confiança. Você desliga o oxigênio. Ele com o oxigênio é 1 litro, está saturando 95, 96. Você tirou, está 92. Está ótimo. Pode ficar sem oxigênio, né? Basta agora você criar confiança nele, igual eu fiz com o meu paciente. Deu trabalho. Foi 1 semana para tirar o oxigênio do meu paciente, porque ele utilizava para dormir. E aquele paciente ranzinza, ignorante, arcaico, que ele tudo é do jeito dele e tal. Então deu trabalho, mas eu consegui entrar na mente dele, consegui uma brecha e a gente conseguiu tirar o O2 dele, ele não usa mais, né? Então, gente, eu acho que a gente está chegando ao fim da nossa live, né? 9h10, a gente começou às 9h15. Temos mais 5 minutinhos aí antes de terminar. Quem quiser fazer as últimas perguntas, podem fazer. Amanhã teremos outra live, né? Sempre no horário às 8h15. Será de segunda a sexta as lives da Ibraesp Cursos. São lives comentando sobre assuntos e com professores que vão dar aula na pós-graduação em terapia em home care. É algo inovador, algo diferente, que foge da mesmice que as pessoas têm pensamento em relação à fisioterapia home care. A fisioterapia home care vai muito além disso. E conscientizar você também que trabalha em home care que não é porque você vai atender paciente em home care que você não precisa fazer uma pós em terapia intensiva, que você não precisa fazer uma pós em respiratória, uma pós em cardiopulmonar, porque os assuntos que são elucidados nessas pós-graduações, ele vai ajudar você a ter um manejo terapêutico mais lapidado com o seu paciente. Outra coisa legal, gente, o fato de você saber muito, de você brocar, a gente chama o fisioterapeuta brocador,
É para justificar o valor da consulta que você cobra. Às vezes você cobra na sua consulta, eu cobro na minha consulta R$ 150. Às vezes você cobra na sua consulta 150, mas o paciente não paga. Por quê? Você passa 10 minutos com o paciente, só faz uma pergunta, nem olha para a cara dele, não faz nenhum teste, não faz nenhuma avaliação, enfim. Então, sua avaliação ela é pobre. Por que ela é pobre? Porque você é pobre. Você não tem, pobre que eu falo em conhecimento, você não tem nenhum, é pobre porque você não tem o que falar para o doente. Essa aula de fisiologia que eu dei para vocês, né, de oxigenoterapia, ela tem que ser dada ao seu paciente. Você tem que se passe 1 hora explicando o que é uma ponte safena, o que é uma ponte mamária, o que é o COVID, qual a função do remédio no COVID. Não existe tratamento para COVID, não existe remédio para COVID. O que o paciente fez uma ponte safena, uma troca de válvula, enfim. Você explica tudo, faz desenho, explica, faz os testes, né, da parte cardiopulmonar, teste de caminhada de 6 minutos. Você pode fazer o teste de Bruce, alguns testes da parte cardiopulmonar, que não veio a gente comentar no momento, mas isso enriquece a sua avaliação. Então você justifica o valor que você cobra, você mostra que é um bom profissional, que é um profissional atualizado, né? E o paciente só tem a ganhar. É claro que aquele fisioterapeuta atualizado, aquele fisioterapeuta baseado em evidência científica, é um fisioterapeuta que está sempre estudando, dando curso em vários locais, em várias capitais, o cara está dando aula em várias pós, não é possível que o cara não esteja se atualizando. Ele não vai conseguir se manter em todos esses vínculos, fazendo todo esse know-how, se ele não tem conhecimento para falar. Então, quando você adquire conhecimento, você consegue exercer sua função de uma forma bem mais lapidada, você é bem mais valorizado. Então, não é porque você vai fazer uma pós em home care que você não vai ter um módulo na pós de home care de terapia intensiva, de VNI, de ventilação mecânica até invasiva mesmo. Hoje tem pacientes que são assistidos de forma invasiva no domicílio, no home care, né? Então, espero que tenham gostado da live, que tenham gostado do nosso bate-papo, né? Tem muita coisa vindo aí pelos professores. No meu módulo, estou preparando um módulo show para vocês aprenderem bastante sobre oxigenoterapia. Tem muita coisa legal, né? Eu adentro muito na fisiologia, tanto que nas pós-graduações os módulos de anatomofisiologia, fisiologia pulmonar, fisiologia da ventilação mecânica, eu sempre pego esses módulos, que eu tenho grande expertise nisso, trabalho com reabilitação cardiopulmonar e pós-Covid. E quem quiser me seguir no Instagram, @dr.robsonalmeida, né? Quem quiser mandar um direct, quiser bater um papo, professor, qual é o seu e-mail? Estou com dúvida, preciso de tais artigos, estou aqui com um paciente assim, sou sempre disponível quando solicitado. Eu acredito muito na fisioterapia unida, a fisioterapia tem que um ajuda o outro a crescer. Tem espaço para todo mundo, gente. Eu acho que a gente deve esquecer um pouco aquela questão de competição, de um ser melhor que o outro. Eu acho que todo mundo tem espaço. Os pacientes chegam para mim, Robson, tem um terapeuta ali que cobrou metade do que você cobra. Eu falei, olha, ele é um bom profissional, foi meu aluno. Se quiser, você pode se tratar com ele. E outra coisa, existe também a fisioterapia daquela faculdade ali que é de graça. O mesmo tratamento que eu faço, aquela faculdade faz de graça. Os alunos que fazem. Então, você tem um leque de opções e você escolhe com quem você quer se tratar. Então, é assim que a gente tem que crescer. Sem inveja, sem pisar no colega. Porque eu acho que eu ainda acredito numa fisioterapia unida. Eu acredito na fisioterapia como a medicina. Como a medicina como? Você já viu um médico falar mal de outro? Você já viu um médico desunido? Por que essa classe é tão forte até hoje, né? A união deles, mesmo nos erros. Então nunca comente do erro do colega, se não seja para ele. Nunca fale nas costas, seja ético. Faça uma fisioterapia de qualidade. Vamos ser unidos que a gente consegue aumentar nossos honorários, que a gente consegue valorizar a nossa profissão e a gente consegue crescer de uma forma mais unida, né? Eu acho que é isso, a fisioterapia a gente tem que ser. Gente, a gente não vai ser milionário não com a fisioterapia. Para a gente ser milionário, a gente tem que roubar. Mas a gente pode ter uma boa vida, pode ter um bom carro, uma boa casa. Nossos filhos podem estudar em boas escolas, pode viajar uma vez